O Bloco Direito de hoje recebe a distinta presença do advogado Dr. Rony Pilar Cavalli. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, mestre em Direito Público pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Atuou como docente nas instituições Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, UBRA Santa Maria, Urcamp São Gabriel, URI Santiago e Antônio Meneghetti Faculdade. Possui 23 anos de carreira na advocacia. É sócio-diretor do escritório Pilar Cavalli Advocacia. Dr. Rony também integra a plataforma Time Holding Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Um enorme prazer e uma honra muito grande contar com sua credibilidade aqui no Jornal. Dr. Rony Pilar Cavalli, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é nosso. Obrigada. Dr. Rony, você está desenvolvendo um trabalho que almeja desmistificar o planejamento sucessório, com a finalidade de extinguir a cobrança no momento do inventário. Um assunto de extremo interesse público que estamos trazendo aqui no programa. Vamos explicar para o grande público sobre sua atuação nesse sentido. Muito bem. Bom, a verdade não é deixar de cobrar no inventário. O nosso objetivo é extinguir a cultura do inventário propriamente dito, né? Ou seja, o inventário ele é obsoleto. Ele acaba comprometendo boa parte do patrimônio, ou seja, boa parte do patrimônio, hoje pelas normativas atuais, cerca de 20% do patrimônio vai ser consumido pelo procedimento do inventário entre custas, especialmente imposto, né, que é o grande vilão, né, o ITCMD, que hoje tem o teto no Brasil em torno de 8%, aqui no Rio Grande do Sul é 6%, né? A maior parte dos estados já elevou para o máximo, que é 8%. E, além disso, taxas e emolumentos vai acabar consumindo 20% do patrimônio. Tá? E a gente está nesse projeto de transmissão de conhecimento, né? Orientando as famílias. Esse é o objetivo. Né? Nós, no Brasil, nós temos a cultura de ter patrimônio no CPF, né? Muito diferente do europeu e do norte-americano, que ele já nasce com essa cultura de não ter patrimônio no CPF. Né? E por quê? Qual é a razão? Se você tiver patrimônio no CPF, quem morre é o CPF. E é um problema, deixa problema para os herdeiros ter patrimônio no CPF, porque um momento em que os herdeiros herdam a partir da morte, a regularização necessariamente tem que ser feita por inventário e aí não tem como evitar a cobrança, né? Embora no sistema que nós estamos sugerindo, né, que é a constituição de uma pessoa jurídica com doação das cotas, né, o pessoal fala aí, né, já popularizou, né, a expressão holding familiar patrimonial, né, faz a doação das cotas aos filhos e isso evita a necessidade de o futuro procedimento de inventário, né? E se comparar o custo de um procedimento, de um planejamento sucessório via pessoa jurídica ou via hold, ele hoje chega assim em torno de 80% mais barato do que o procedimento de inventário custaria caso a pessoa não faça o seu planejamento sucessório. É muita diferença, não é, doutor? E é um assunto delicado, extremamente relevante, né, devido aos aspectos envolvidos, né, que necessita elucidação, porque a maioria das pessoas, como você falou, desconhece o quanto é oneroso inventariar um bem. Né? Na verdade, existe uma estimativa no Brasil que as pessoas na faixa de 75 anos de idade, em 70, 80 anos, eles não passaram, a grande maioria não passou por procedimento de inventário porque não receberam o patrimônio dos seus pais. Já as pessoas, na verdade, mais novas vão receber desse patrimônio construído por essas pessoas. Então, a maior parte não tem experiência do quanto dói. O procedimento inventário, além de caro, ele é problemático, não é incomum acontecer litígio entre herdeiros no procedimento inventário. Então, o planejamento sucessório bem feito, além de alcançar economicidade, né, ou seja, ser mais barato, né, não consumir patrimônio, não dilapidar o patrimônio, né, a gente costuma dizer que se não fizer planejamento sucessório, o filho provavelmente pode mudar de classe social.
porque vai dilapidar ou consumir boa parte do patrimônio. E nós estamos falando, então, de 20% de consumir, se porventura o patrimônio estiver organizado, não tiver nenhum problema. Sim. Né? Se, por exemplo, tiver que vender um bem em inventário para pagar a conta, o mercado já não paga o valor que vale. Vai pagar com deságio e vai mais um prejuízo. Implica em maiores perdas. E se tiver que vender o bem, normalmente vai ter que pagar ainda imposto de renda de ganho de capital, porque normalmente o patriarca lá, o registro, o valor do bem está defasado, né? Lá lançou na declaração de imposto de renda o valor que ele comprou, né? E experimentou uma valorização, e essa valorização, em cima da valorização, vai incidir imposto de renda de capital de 15%. Então, sim, tudo é um prejuízo. Tá? Então, nossa recomendação, e é por isso que a gente está trabalhando, eu tenho escrito em jornais, escrito em revista, gravado vídeo, né? E procurar justamente com o objetivo de transmitir esse conhecimento às famílias para que as famílias se preparem. Se preparem. Né? Acabe-se com a cultura naturalmente. Nós temos que falar sobre a morte, porque a morte é algo absolutamente certo. É importante essas suas colocações, porque a pessoa que vai deixar os seus bens também não realiza esse planejamento sucessório em vida, justamente por essa questão, exatamente porque na sua cultura, né, a fragilidade da vida e a tênue linha, né, que nos separa da morte ainda são assuntos tabu, né, são difíceis de serem tratados, não é verdade? Mas a gente vem dizendo, né, que aquele pai que pensa, né, ou pais que pensam no planejamento sucessório, é mais um gesto de amor dos tantos que ele fez pelo filho. São os pais que desejam transcender a morte e sim, continuar protegendo os seus filhos, mesmo sim, quando eles não estão aqui nesse plano, pelo menos no aspecto patrimonial. Né? E eles construíram perfeito, o patrimônio com afinco, com o suor do rosto. Né? Não é justo que esse patrimônio, boa parte, seja consumido especialmente por imposto. Né? E esse imposto, que no Brasil é 8%, existe já proposta de alteração da resolução número 9 de 1992, que é uma resolução do Senado, a competência disso do Senado Federal, né? De alteração, de elevação. Porque se nós compararmos o nosso ITCMD, o Imposto sobre Herança, que incide sobre herança, no Brasil, mesmo que seja os 8%, ele é extremamente barato se comparar com o resto do mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, ele é muito maior. A França é 60%. O Japão, né, na Ásia, é 55%. A Alemanha e Suíça é 50%. A Inglaterra e os Estados Unidos é 40%. Tá? As propostas que existem, que estão tramitando no Senado, visa um projeto visa para levar para 16%, o teto, né? Sim. E outro que é do CONFAS, né? Para 20%. Mesmo que seja elevado para 20%, se nós compararmos com o resto do mundo, ainda vai ficar barato. Então nós temos quase convicção, não sabemos a hora, mas que será aumentado o posto. E aliás, inclusive, após a pandemia, já tem sugestão da OCDE, ou seja, essa organização que o Brasil faz parte, né, é signatário. Na recomendação que, como os governos precisam de mais dinheiro em razão da pandemia, que uma das fontes é aumento do imposto de herança. Tá? Então, deverá vir. Além desse, mesmo que não venha nesse tempo, a verdade é que o patrimônio imobiliário está experimentando muita valorização. E, portanto, mesmo realmente, na atual normativa, a base de cálculo está cada vez maior. E aí cada vez se torna mais caro, por isso que cada vez mais as pessoas têm que se planejar e não deixar patrimônio no CPF sem fazer um planejamento sucessório adequado e acabar com o inventário e não fazer com que os seus filhos sejam submetidos a esse abalo, além de estarem abalados psicologicamente com a perda do ente querido, do pai, da mãe, ainda tem que enfrentar um procedimento de inventário que vai consumir boa parte do patrimônio que o pai construiu e que gostaria dele deixar em vida. Como você falou, é um ato de amor aos seus descendentes. Com certeza. Né? Especialmente. Doutor Rony, e quais as soluções, né? Vamos aprofundar mais em relação às soluções que o seu escritório oferece para o modelo ideal em relação ao planejamento sucessório. O planejamento sucessório ele tem diversas formas de ser feito. Né? Existem os planejamentos mais obsoletos que a gente não está recomendando, pelo contrário, a gente tem criticado. Né? Já se fazia planejamento sucessório com doação dos bens com reserva de usufruto. Mas a doação do bem com reserva de usufruto praticamente custa o valor do inventário. E principalmente
né, os patriarcas perdem o controle do patrimônio, porque uma vez doado, a propriedade será dos filhos. E se eles precisarem desse patrimônio no final da vida, terão que pedir autorização dos filhos para vender. Aí pode ocorrer uma complicação. Uma complicação, né? E o que a gente está sugerindo é justamente a constituição de uma pessoa jurídica, a transferência do patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, com a doação das cotas sociais dessa pessoa jurídica ao filho, aos filhos, aos herdeiros. Isso evita a necessidade do inventário. E principalmente, né, além de evitar, a gente clausula essas cotas sociais de uma maneira que os patriarcas continuam com o total controle do patrimônio até a morte, inclusive podendo desmanchar, vender, fazer absolutamente muito diferente da doação, a doação dos bens. Né? Então, essa forma que a gente está sugerindo é uma forma... É um modelo totalmente seguro. E existe naturalmente dentro desses modelos, né, ou seja, né, tem vários profissionais que trabalham, existe desde o modelo mais simples, ou seja, a constituição de apenas uma célula, que a gente diz, apenas uma pessoa jurídica, com a transferência do patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica e a doação das cotas, e outros modelos um pouco mais sofisticados, que se constrói mais de uma unidade, mais de um CNPJ, e quanto mais sofisticado, mais apurado é o sistema, maior economicidade a gente consegue entregar. Né? Num sistema que a gente está fazendo, que é o chamado sistema de 3 células, né, praticamente a gente consegue quase que fazer que o ITCMD desapareça. Ou seja, é muito mais econômico, fica 85% mais barato do que custaria o procedimento de inventário se as famílias não fizerem absolutamente nada. Então, o que a gente sugere é a constituição de pessoa jurídica e transferência dos imóveis dos bens, né, dos ativos, para dentro de uma pessoa jurídica com doação das cotas sociais aos filhos. Doação das cotas. Então, é um assunto que temos que reforçar aqui, que no sentido de solucionar essas questões de herança, então, doutor, esse planejamento sucessório, ele visa extrair os bens da pessoa física, né, ratificando, e transfere para uma pessoa jurídica com a garantia de todos os bens, né, igualmente. E o controle fica com os patriarcas até a morte. Isso. E, na verdade, soluciona, mais importante, além de dar solução à sucessão, porque não vai existir mais o inventário, os bens ficam muito mais protegidos dentro de uma pessoa jurídica do que na pessoa física. A gente também vem sugerindo, especialmente, que profissionais, independentemente de planejamento sucessório, constituam pessoas jurídicas que sirvam de cofre para esse patrimônio e separem a sua atividade profissional dos bens, né, colocando os bens de forma protegida. A gente que trabalha no mercado, diversas espécies de profissionais, não estão livres de um revés financeiro. E se eu tiver o meu patrimônio dentro ou no meu CPF e eu opero no meu CPF, esse patrimônio está em risco. Né? O que a gente tem sugerido, além do planejamento sucessório, é que profissionais, né, separem em CPF ou CNPJs diferentes o patrimônio da sua atividade profissional, restando também protegido contra revés financeiro. Claro. Então, o primeiro é evitar o problema do inventário, que tem um custo elevadíssimo, né? E ainda mantém comprometida a pessoa física. E esse seu envolvimento com a plataforma Time Holding Brasil, né? Você efetivamente realiza um trabalho de forma coletiva nesse sentido, nessa direção. A Time Holding Brasil, né, são especialistas, né, ela é capitaneada pelo Dr. Márcio Carvalho de Sá. Apesar do escritório dele ser sede no Rio de Janeiro, né, a partir dali ele comandava, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele opera a partir dos Estados Unidos, embora o escritório dele continue operando no Rio de Janeiro. Tá? Então nós somos vários profissionais, essa plataforma ela acaba servindo, né, porque cada planejamento tem as suas particularidades e cada às vezes acontece. E essas particularidades são submetidas a vários profissionais na plataforma com o objetivo de construir um melhor planejamento contando com vários profissionais especializados. Ou seja, quando se contrata, né, lá nós, a Pilar Carvalho Advogado, você não está contratando apenas o Rony, né, que é evidentemente o profissional que a pessoa vai ter a confiança, vai ter o contato, a responsabilidade é nossa, mas as suas questões serão tratadas e trabalhadas, principalmente aquelas que têm maiores especificidades, tratada pelo Time Holding Brasil. O Time Holding Brasil é o que está justamente fazendo esse grande movimento para que isso seja popularizado, né? Porque os grandes milionários brasileiros já fazem isso há muito tempo.
né? Ou seja, só que as pessoas já usam comuns dessa prática. já usam há muito tempo, evitam, né? A gente costuma sempre citar. O Roberto Marinho deixou uma fortuna pessoal em torno de 30 bilhões. Né? O ITCMD do Roberto Marinho, se tivesse feito inventário, custaria em torno de 2,4 bilhões. Né? Pergunto se o Rio de Janeiro viu algum centavo desse dinheiro. Evidentemente que não, porque a família Marinho tinha holding e não foi feito inventário, né? Assim vários. E agora, né, fora os milionários, né, que antes as pessoas, quem é que tinha acesso? As pessoas tinham condições de contratar grandes bancas de advocacia, né, a muito custo. O trabalho do time Holding Brasil é popularizar. A gente tem levado esse assunto, né? Eu também tenho, além de artigos, jornais, revistas, eu tenho um programa toda segunda-feira de manhã na rádio, na minha cidade, onde eu sou natural, né, em São Francisco de Assis, que eu falo sobre planejamento sucessório, né? Sempre com o objetivo pedagógico, com o objetivo de transmissão de conhecimento, né, recomendando que as pessoas contratem um profissional especializado da confiança delas. Né? Ou seja, isso é um trabalho e o advogado, né, assim como o médico, é um profissional que exige extrema confiança. Né? E no caso do planejamento sucessório, como a necessidade para empregar ou para fazer um bom planejamento sucessório, a necessidade de conhecimento de um pool de disciplinas do direito, né, a gente já diz, não tem como fazer planejamento sucessório através de um profissional generalista. Ele precisa ser um especializado. Assim como o advogado precisa contar com um bom contador ao seu lado, porque exige, né, o contador ele também é competente para constituir, isso não é privativo do advogado. Né? Agora, evidentemente que um contador que trabalhe com planejamento sucessório não pode prescindir de um advogado que conheça a matéria para lhe auxiliar. Perfeito. E existe um limite do valor da herança dos bens para realizar esse planejamento sucessório? Isso é uma questão bastante importante. As pessoas, num primeiro momento, ficam se perguntando, mas isso não é para mim, isso são para pessoas abastadas, pessoas ricas. E absolutamente não. Né? A gente costuma citar aquelas famílias que têm o seu único bem, né, que ali tem toda a história da família, né, e que não desejam que ele seja vendido, que ele seja... Agora, se porventura eu não fizer um planejamento sucessório envolvendo esse bem, necessariamente para ir para o nome do herdeiro ou do herdeiro que quer preservar esse bem, ele vai ter que vender se ele não dispuser de liquidez suficiente para pagar os custos do processo de inventário. Correto. Então, qualquer pessoa que tenha ativos que, porventura, na sua falta, no seu falecimento, irão para os herdeiros, né? E se ele não fizer um planejamento, será necessário um procedimento de inventário, pode fazer o planejamento sucessório da forma como nós estamos sugerindo. Não tem limite, não significa que uma pessoa... E esse planejamento tem tempo para ser feito? Também não? Não tem, ou seja, a gente tem dito que, primeiro, nos ambientes que a gente tem falado, a gente tem recomendado, inclusive, que os jovens profissionais, as jovens pessoas que estão iniciando a sua vida profissional e iniciando constituir patrimônio, já façam isso dentro de uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, para trocar essa cultura. Né? Quanto à questão de aquelas pessoas um pouco já mais de idade avançada, que já estão pensando na sua sucessão, né? Nós temos que lembrar, mesmo que não seja uma idade avançada, pensar em fazer esse planejamento. Né? Nós acabamos e nem saímos direito ainda numa pandemia. Né? A hora da morte ninguém sabe. E esse planejamento sucessório, da forma como nós estamos sugerindo, somente é possível fazer em vida. Não tem como fazer na morte. Se falecer e tiver patrimônio na pessoa física, sem ter feito a doação desse patrimônio, não ter transferido para os herdeiros, obrigatoriamente terá que passar por inventário, porque no exato momento da morte da pessoa, o patrimônio se transfere para os herdeiros. O inventário e a regularização desse patrimônio é meramente regularização burocrática, porque no exato momento da morte, o patrimônio se transferiu. E aí já nasceu, inclusive, o fato gerador do imposto do ITCMD com a morte. Então, não existe uma idade. Quanto antes se pensar, quanto antes amadurecer a ideia com a família, porque isso precisa ser conversado com a família. Muito diálogo. Muito diálogo esclarecido. E isso não se faz um planejamento sucessório, não se senta, não se vai no escritório da advocacia ou no contador e se faz no mesmo dia.
né? Isso Certamente. demanda várias conversas, né? A gente também tem ido, né? Eu tenho uma parte que eu tenho gostado muito, é que principalmente patrimônio, planejamento sucessório, que envolve propriedades rurais, você acaba indo na fazenda, né? Porque você tem que conhecer a propriedade, como é que ela está, né? Enfim, e isso acaba demanda conhecendo a história das pessoas, a história, né? Da família, a história do patrimônio, a história, né? As pessoas gostam muito, né? de contar, porque realmente como que foi construído aquele patrimônio, né? E isso acaba inclusive envolvendo. Mas o que isso quer dizer é que esse planejamento, um planejamento sucessório, não se faz de uma hora para outra. Demanda várias reuniões, o amadurecimento da ideia, né? E a gente tem procurado fazer esse trabalho justamente para provocar as pessoas para que elas efetivamente pensem, né? Mas alguns pais dizem: eu já construí o patrimônio, agora os meus filhos depois se viram, né? Porque eles vão usar. Ora, mas a gente nunca cansa de querer cada vez mais deixar os nossos filhos melhor, né? A gente acaba trabalhando e a grande felicidade de quem é pai é ver os seus filhos protegidos, felizes, quanto mais melhor. Então, se eu construir um patrimônio com o suor do meu rosto e quero deixar esse patrimônio inteiro para os meus filhos, nada melhor do que pensar em vida e fazer um bom planejamento sucessório. Perfeito, doutor. E de acordo com suas informações, a Constituição da pessoa jurídica para depósito de patrimônio não se restringe para este fim, o que é o planejamento sucessório. Você comentou dos profissionais liberais. Não, na verdade, inclusive, hoje médicos, dentistas estão usando muito, né? Já estão aqueles que têm orientação, né, para separar a atividade econômica do patrimônio, né? Holding médica, holding odontológica, né? Com o objetivo de separar a atividade econômica da atividade do seu patrimônio. Patrimônio. Então, ela serve, além de fazer um planejamento sucessório, a transferência de patrimônio ou adquirir patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, serve porque ele tem por finalidade também proteger melhor esse patrimônio. Claro. Né? Servir de blindagem, né? Não se trata de blindagem para transferir para evitar a cobrança de dívida. Eu não posso, se a dívida já existe e eu transferir para dentro de uma pessoa jurídica com o objetivo de não pagar essa dívida, isso é fraude a credores, é fraude à execução, não vai funcionar. Não existe essa blindagem total. Agora, se eu construir o patrimônio, se eu estiver dentro de uma pessoa jurídica, antes de houver qualquer revés financeiro e estiver bem organizado, né, a gente costuma, inclusive, citar, se eu não me engano, da Queiroz Galvão, que no meio do furacão da Lava Jato comprou um apartamento no prédio mais caro de Nova York. E absolutamente correto, sem causar qualquer problema nenhum, porque as questões que estavam respondendo na Lava Jato estavam em pessoa jurídica diversa. Sim. Né? Portanto, não tem problema nenhum. Né? Então, ela serve, além do planejamento, para proteger contra eventual revés financeiro. São questões formais, né, de ordem administrativa e financeira que devem ser consideradas, né, por estes profissionais liberais, que são muito bem sucedidos, né, e muitas vezes não destinam um tempo, eles não têm tempo para resolver esses interesses familiares tão importantes, né, que trará segurança ao seu patrimônio e à sua família. A gente tem chamado a atenção principalmente dos médicos. Os médicos trabalham muito, né, e são profissionais bem remunerados, acabam adquirindo um patrimônio, construindo um patrimônio ao longo da vida. E eles não têm tempo, e eles não têm, na verdade, sequer cabeça e muitas vezes nem disposição a organizar, a se preocupar com isso. Então eles precisam que alguém faça para eles. Buscar essa assessoria. Né? E a solução para esses profissionais é, com certeza, transferir o patrimônio. A gente diz, na verdade, assim, essas pessoas jurídicas, dessa forma que é construída, elas são como os verdadeiros cofres, aonde o patrimônio fica depositado e protegido. Exato. Doutor Rony, teríamos muito mais a falar, né, sobre este assunto tão importante, mas obrigada por permitir levarmos aos nossos telespectadores esses assuntos da sua competência, né, através dos seus esclarecimentos, passarem a compreender melhor sobre planejamento sucessório. Foi um imenso prazer tê-lo aqui no Jornal e obrigada pela presença. Prazer é nosso. E volte sempre. Muito obrigado.